Povo de Deus, como nós estamos? Vamos chegando, vamos entrando. Vamos entrando, meu povo querido. Gente, que calor que é esse que eu estou desidratando, desintegrando. Eu tô morrendo, meu Deus. Eu não posso ir pro inferno, gente, que eu não vou dar conta daquele calor. Eu preciso ir pra eternidade. E você, como é que tá aí na sua cidade? Tá muito quente. Eu tô com o ventilador embaixo, tô com o ventilador em cima. Eu molhei o meu cabelo pra estar nessa live e aguentar o calor na minha cabeça. Samuca! Beijo, meu amor. Vamos fazer uma live de oração, eu e você? Me diz quando você pode. Tipo um dia da semana, 11h30 da noite. Vamos! Vanessa, que bom que você comprou o livro do Reverendo Weber. Que benção, você vai gostar demais do livro. Você vai gostar demais do livro, eu garanto. O livro é sensacional. Ele é sensacional. Bom, povo, qual é o nosso teminha de hoje? Oração, pra mim, sempre foi um problema, assim, pra entender a oração. Eu sempre tive muito problema no começo, lá na minha caminhada com Deus. Eu sempre tive muito problema. Então, eu decidi trazer um pastorzão que eu amo, que eu sou fã, que eu sou apaixonada, pastor Samuel, pra gente conversar sobre oração e sua importância. Ele já tá aqui, eu já vou chamar ele pra entrar, pra gente começar o nosso papo. Graça e paz. Graças a Deus, maravilha. Que privilégio, que privilégio. É uma honra pra mim te receber aqui. Eu peço perdão à minha cara, porque tá muito calor, eu não consegui. Eu falei, se eu passar uma maquiagem, eu vou chegar no fim da live pior do que entrei. Então eu molhei o cabelo pra dar conta do calor e tô com o ventilador em todos os lugares. Eu, envergonhando os cariocas, não dou conta do calor de Londrina. É um calor sufocante, menino, que coisa. Acontece. Olha, o Bom, clima aqui, eu estou em Brasília, está um pouco mais favorável, né? Está até ameaçando uma chuva. Mas eu entendo bem a colocação da irmã, que calor dá trabalho, né? nossa, dá muito trabalho. Pastor, é o seguinte, por que eu te chamei para essa conversa? Eu precisava de alguém bom nas escrituras, de alguém safo na Bíblia, para ter um papo bacana sobre oração. Porque eu sei que a oração, muitas vezes, é um problema para o crente. Eu acho que, vou chutar, 80% dos cristãos não oram como deveriam. E eu imagino que esse fato se deva ao entendimento ruim do que é oração. E esse entendimento eu já tive também. Porque eu pensava, para que eu vou orar se Deus já sabe de todas as coisas? Como que eu posso pedir para Deus alguma coisa se tem gente passando fome na África? Mas E eu para vou que pedir pedir se para ele já Deus de sabe que eu estou novo. precisando? Exato. E eu vou ser a chata do rolê que fica pedindo coisa para Deus? A gente coloca Deus no lugar que os judeus antes colocavam. Um lugar inalcançável, inatingível, onde não há relacionamento, onde não há amor. E a gente se esquece que Jesus veio aqui para contar para nós que Deus quer ser chamado de Pai. Ele não quer ser chamado de alguém que está distante, que não nos conhece, que não sabe quem somos. Não, ele quer ser chamado de Pai. Então eu queria que tu começasse a nossa conversa explicando para nós o que é a oração, qual é o conceito de oração e por que eu preciso orar. Maravilha, irmã Viviane. Olha, a oração, na verdade, ela é algo intrínseco do ser humano. Intrínseco por quê? Lá quando Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, ele fala lá no capítulo 1, versos 8, na revelação geral, ele diz que Deus se manifestou a toda a humanidade através do senso que ele coloca no coração do homem que existe algo superior. Então, na verdade, a oração, ela acompanha a vida do homem desde os primórdios, ela não pode ser arrogada assim por nenhuma religião particularmente, né? Ela não pode, foi tal religião ou tal segmentação. Mas, na verdade, quando Deus criou o homem,
esse senso que ele precisa buscar algo que está acima dele já nasce junto com a humanidade, né? E se Adão era muito diferente, né? Porque Adão ele recebia a visita de Deus ali no jardim, na virada, né? Como a gente pode inferir ali de Gênesis 3, capítulo 8. Então, talvez ele não orasse com tanta frequência, porque ele sabe, puxa, tem uma hora que Deus vai vir aqui me visitar e eu vou aproveitar e vou conversar com ele. Mas a partir do momento que o pecado surge na história de Adão, a gente vai vendo, né, nos capítulos iniciais de Gênesis, que essa visita vai se distanciando. Deus ainda procura falar com Caim, na verdade, né, lá no capítulo 4, quando Caim descai o semblante por conta de seu pecado, é Deus quem procura iniciativa. Mas depois dessa fala de que nós temos em Gênesis 4, que Deus procurou falar com Caim, a gente não vai ter muita citação nesse sentido de que Deus toma a iniciativa. A gente só vai ter no final do capítulo 4, lá no versículo 26, falando de um dos filhos da descendência de Adão, né, que era Enos, que ele começou, então, a invocar o nome de Deus publicamente, né? E aí a gente tem essa distância aí, se de fato é uma oração específica ou se é um culto público, mas é a primeira citação na Bíblia em que a gente pode inferir o homem buscando a Deus. Então, ou seja, desde os primórdios, é natural que o homem tenha essa necessidade de buscar algo que transcende. Mas essa questão da oração, ela se perdeu ao longo, né? Esse relacionamento original que o homem tinha com Deus, e Deus, como essa conversa simples, ela vai se perdendo ao passo de que o pecado vai distanciando o homem de Deus. E as religiões que foram surgindo, elas foram criando as suas metodologias de conversar com o transcendente, com aquilo que é espiritual, e isso diverge muito da nossa realidade enquanto cristão. Porque se nós formos olhar de fato, se você pegar, por exemplo, o islamismo, né, eles vão ter lá um livro específico com orações específicas, onde se você segue, na verdade, essa tradição, você vai aprender a recitar algumas palavras. Na verdade, inclusive, se você não é muçulmano, algumas delas você é obrigado a orar em árabe, então você precisa decorar alguma coisa, na verdade, ali para poder falar com aquilo que transcende. No judaísmo é assim, a gente tem o Sidu, né, o livro que tem lá algumas orações específicas. Então, na verdade, esse distanciamento fez com que algumas religiões tornassem a oração uma coisa muito pragmática. Ela se tornou alguma coisa assim, é uma decoração, é uma fala específica, e justamente isso vai distinguir a oração dentro do nosso contexto cristão protestante, inclusive, porque o catolicismo romano ainda tem muito disso, né? Mas na segmentação protestante, não. Eu tenho muita liberdade de falar com Deus, de expressar os meus sentimentos, de falar realmente aquilo que eu sinto, de colocar as minhas necessidades, né? Então, a oração é justamente essa busca que nós temos por algo que transcende, né? Por algo que é espiritual, que está acima, e que justamente, né, para nós que somos protestantes, existe essa particularidade onde a gente tem uma liberdade muito maior. E aí entra até essa pergunta que você fez, que era a dificuldade que você falou logo no começo da live, né? Puxa, por que eu tenho que estar todo tempo pedindo as coisas a Deus, né? Se eu entendo que, de fato, Ele é soberano, Ele determina todas as coisas, Ele já conhece as minhas necessidades, né? E, geralmente, muitas pessoas têm essa dificuldade. Mas o que a gente precisa ter em mente é que a oração, ela... justamente por ser intrínseca ao cristianismo, né? Eu posso orar sem ser cristão, mas eu não posso ser cristão se eu não oro. Essa é uma frase de R.C. Sproul, né? Que ele coloca no livro dele, que fala, inclusive, de oração, e é uma grande verdade. O fato de eu orar ao Senhor, né? A orar a Deus para colocar as minhas necessidades, muitas das vezes vai fazer com que eu esteja alinhando o meu conhecimento, aquilo que eu tenho de Deus, alinhando o meu coração na disposição de obediência. E o que isso muda nesse conceito? Porque muitas das vezes, irmã Viviane, a gente não vai orar simplesmente para que Deus possa nos escutar. Mas nós vamos orar para que nós possamos aprender a escutar Deus. Né? Para a gente entender, eu estou colocando as minhas ansiedades, coloco as minhas necessidades, aquilo que eu preciso, mas dentro da minha percepção. E muitas das vezes eu não sei qual é a vontade, o projeto e o plano de Deus. E aí, através da oração, é que eu vou aprendendo também a escutar Deus e entendendo a vontade dele para mim. Então, a oração, na verdade, ela não precisa ser uma maneira de eu me apresentar para Deus e colocar sempre as minhas necessidades. Mas ela também vai ser uma maneira de que eu possa entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, inclusive nas circunstâncias que eu estou passando. Então, nesse sentido, eu quebro muito essa ideia. Puxa, por que eu preciso orar
se Deus já sabe o que eu preciso? Talvez o que eu preciso é o que eu preciso na minha percepção e no meu entendimento. Mas não é o que eu preciso na percepção e no entendimento de Deus. E através dessa comunicação fluindo da minha vida, eu conversando com Deus, eu orando, é que eu começo a, então, ter a mentalidade de entender o projeto de Deus e o porquê da situação e das circunstâncias. E, às vezes, entender que Deus está trabalhando num contexto diferente daquilo que eu realmente achava que era necessário. Né? Então, isso amplia o nosso horizonte na oração, justamente nessa dúvida, né? Nessa dificuldade que a gente tem em relação, puxa, eu preciso pedir alguma coisa para o meu pai que ele já sabe o que eu estou precisando, né? Mas será que, de fato, a minha percepção quanto às minhas necessidades é a percepção de Deus em relação àquilo que realmente eu preciso? Então, isso é uma primeira resposta que a gente teria para esse questionamento que faz parte da vida de muita gente, que já fez parte da minha vida e que já fez parte da sua vida. Compreende, Viviane? Sim. Eu acho muito interessante que a oração ela é todo um contexto. A Bíblia nos exorta quando orarmos, fecharmos a porta do nosso quarto. Então, o que a Bíblia está dizendo para nós? Fique sozinho. Tire um tempo para estar na companhia de Deus. Porque uma coisa é você estar com Deus. Outra coisa é você estar para Deus. Então, eu estou para Deus nesse momento fazendo uma live com o pastor Samuel. Eu estou para Deus quando eu estou produzindo conteúdo lá para o Instagram, ou quando eu estou atendendo uma irmã que precisa de aconselhamento, ou quando eu estou vivendo a minha vida para a glória de Deus. Isso, eu estou para Deus. Agora, estar com Deus exige de mim solitude, exige de mim algum tipo de concentração, exige de mim uma predisposição no coração para ouvir aquilo que Deus tem para falar. E eu acho muito importante a gente prestar atenção quando a gente está orando, nesse momento de solitude, de quietude, que o Espírito Santo nos leva a orar por coisas que a gente não estava esperando. Eu tenho o costume de falar assim, Senhor, me lembra das pessoas que o Senhor quer que eu ore. E eu faço isso não porque Deus precisa da minha oração para aquela pessoa, porque minha oração não muda Deus. Mas por quê? Porque quando Deus me lembra, por exemplo, da minha mãe, ele me traz memória afetiva e isso desenvolve em mim afeto pela minha mãe. Quando ele me lembra um amigo que talvez eu não esteja muito bem, ele desenvolve no meu coração o perdão, né? A cura da mágoa. Então, me trazer a memória... E eu amo esse texto que fala de Jeremias, que nós temos que trazer à memória o que nos dá esperança. Se a gente pensar que o que nos dá esperança é a glória de Deus, né? Se a gente pensar que o que nos dá esperança é a glória de Deus, trazer à memória coisas que nos dão esperança é tudo aquilo que nos muda por dentro para a glória de Deus. Então, é o texto bíblico que o Senhor nos lembra no momento de precisão, é a pessoa que a gente precisa orar, que o Senhor quer tratar conosco, né? Eu li um livro... Pode falar. Eu pegando o gancho nessa colocação que você falou, a gente, às vezes, admoestando e ensinando na igreja, eu sempre falo, nesse mesmo gancho do que você colocou, olha, a melhor forma, se você tem algo contra o seu irmão, uma dificuldade, talvez ali aquela questão que você não conseguiu nutrir aquele amor fraternal que precisa, a melhor maneira que existe da gente se afeiçoar uma pessoa é através da oração. Quando você começa a orar por uma pessoa, as barreiras, as dificuldades, né? Talvez aquela percepção que você tenha, que aquela pessoa tem um jeito, alguma coisa que não lhe agrada, essas coisas automaticamente elas vão saindo. A oração, ela consegue construir esse elo de aliança. Deus trabalha na nossa vida justamente nesse mesmo pensamento que você trouxe agora. E é fantástico como Deus trabalha dessa maneira, né? Sim, é belíssimo. Eu acho isso belíssimo. E a nossa vida é muito ocupada e as pessoas colocam a oração como um tempo que precisa ser gasto e não investido na oração. E aí eu li um livro muito interessante, não sei se você já leu, que chama Super Ocupado. O autor é Kevin DeYoung. E ele fala justamente que a maioria dos super ocupados dizem que não podem parar para orar, porque não tem esse tempo, e que oram o dia inteiro, conversam com Deus o tempo todo, e por isso não precisam parar para orar. Eu confesso que eu já usei muito essa desculpa, porque eu estou aqui no meu escritório o dia inteiro, a maior parte do meu tempo lendo a Bíblia, ou lendo alguma coisa que fala sobre teologia,
E eu pensava, eu já tô falando com Deus, eu já tô orando, eu já tô conversando com o Senhor, eu não preciso parar, ajoelhar. E aí eu queria que você comentasse essa importância, essa desculpa mal lavada, que eu acho que você deve escutar muito isso na igreja, e a importância desse parar para ouvir, né, para entender isso. Esse momento onde a gente para, na verdade, para tirar um momento específico para a oração, é um momento de construção de relacionamento. A gente tem que entender que a oração, ela é muito mais do que só, puxa, eu preciso dizer para Deus que eu estou precisando de alguma coisa. Mas durante a oração, eu estou gerando, construindo um relacionamento, tá certo? Não necessariamente eu estou estabelecendo comunhão, mas eu estou iniciando um relacionamento. Porque relacionamento, isso é diálogo. Você não tem como se conviver com a pessoa, dizer que conhece, sem você conversar. E vamos fazer uma analogia aqui do casamento. Você tem lá o seu esposo, a sua esposa, vocês precisam conversar para vocês chegarem a pontos comuns, para vocês entenderem as diferenças, para você colocarem as ideias, né? Então, a oração, ela vai começar a gerar um relacionamento. E não necessariamente comunhão, por quê? Porque comunhão, ela expressa harmonia. Né? E às vezes, quando eu entro em oração, principalmente se eu sou novo convertido, se eu não tenho uma compreensão correta de quem é Deus ainda na minha vida, eu vou começar esse relacionamento cheio de, talvez, de perspectivas que não sejam verdadeiras. Mas ainda assim é importante eu orar, estabelecer esse momento de relacionamento. Por quê? É através desse relacionamento que eu vou sendo lapidado de acordo com a vontade de Deus. E aí, então, através desse relacionamento inicial, que às vezes não está ali justo, né? Não está coeso, ainda não está da maneira que Deus quer, mas é que eu vou entendendo a vontade de Deus e isso vai me trazendo para a minha vida comunhão. Então, a oração, esse momento que eu tiro exclusivo para Deus, ele é importante porque ele vai fazer com que aquilo que eu estou aprendendo na igreja, aquilo que eu estou aprendendo de maneira teórica, possa ser aplicado através da ação do Espírito Santo naquele momento que eu estou ali com Deus, entendendo a vontade dele sendo aplicada. Embora a Bíblia nos alerta que a gente tem que estar constantemente em oração, e aí até é válido, né? Aquela questão que eu estou aqui trabalhando, mas estou falando a Deus em espírito, é válido, né? Também não quero jogar fora, né? Essa questão de você estar aqui orando, fazendo alguma coisa, é válido também, né? Porque a Bíblia nos exorta a vigiar e estar constantemente em oração, mas de fato é muito interessante. Inclusive o próprio Jesus nos dava exemplo disso, né? Jesus sempre, quando estava com o discípulo, às vezes ele se afastava, ele se retirava em oração. Quando ele foi levado para o deserto para ser tentado, ele tirou um período de jejum e de oração. Ele, antes de escolher os seus discípulos, lá em Lucas 6, diz que ele passou a noite inteira em oração. E esse exemplo, inclusive, de Jesus estar sempre constantemente orando, talvez tenha aguçado os discípulos, né, que conheciam já a oração dentro da tradição judaica, mas chegaram em Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. E é interessante porque eles eram todos religiosos, conheciam o judaísmo, conheciam as orações, mas essa vida de oração que o mestre tinha constantemente, toda hora eles vendo Jesus separando um tempo, tirando um período, passando uma noite em oração, eles começaram, a gente só pode... Essa oração deve ter alguma coisa específica que faz com que ele tenha esse contato todo com Deus, essa capacidade extraordinária. Eu preciso entender, então, como é que funciona esse negócio da oração, já justamente para quebrar, né, esse pragmatismo daquelas orações pré-fabricadas ou pré-prontas, né? Aí os discípulos chegam, Jesus, então ensina a gente a orar. Ensina, porque talvez aquilo que eu já aprendi até hoje, né? Essa questão de que eu faço uma oração num momento sagrado, ou numa hora, ou num momento do dia, parece que eu não entendi isso correto, né? E Jesus, então, ele né, vai dar aquela estruturação de oração toda que a gente vê no Pai Nosso, mas justamente mostrando por discípulos a necessidade de se estruturar um momento onde você vai se dedicar a falar com Deus, a estar na presença dele e, de fato, gerar esse relacionamento, porque esse relacionamento vai, então, gerar essa comunhão com Deus. Na verdade, essa comunhão, através da oração, onde nós também vamos aprender a louvar a Deus, porque a oração é isso. É quando eu entronizo na presença dele, eu reconheço, né, a soberania, eu evoco a presença dele para a minha vida. A primeira coisa que Jesus fez na oração do Pai Nosso foi evocar, Pai Nosso que estás no céu, reconhecer a grandiosidade do Pai. Por quê? Porque ele está no céu e nós estamos aqui na terra. Né? Ou seja, nós estamos transcendendo e entrando na presença de um Deus que está sentado sobre um trono soberano, governando tudo, né? E a gente precisa, então, começar a oração com essa vocação, com essa adoração e construindo justamente, então, esse relacionamento. E por isso, então, essa necessidade
de eu ter um período específico, apesar das minhas muitas orações diárias, de eu estar falando com Deus, de eu estar constantemente vigiando, é muito necessário, então, que de fato a gente tenha esse costume de fazer o nosso devocional, fazer a nossa oração, seja no começo do dia, no final do dia. A gente pode determinar, então, cada um é óbvio, né? Pode determinar, então, como é que vai fazer ou como é que vai separar esse momento na presença de Deus. É muito importante essa colocação, Vivi. É porque é como ouvir a voz de Deus sem ruído. Porque, por exemplo, eu estou aqui estudando, eu estou lendo, eu estou falando com Deus, falando, ó Senhor, olha o que esse cara está escrevendo aqui, ou então olha o que eu estou lendo aqui, me ajuda a interpretar isso melhor e tal. Só que eu estou sempre sendo atravessada por ruídos nesse tempo. Quando eu paro e me desligo de todo o resto, eu ouço muito melhor. E Jesus, ele é magnífico ao falar isso, porque ele fala assim, a minha comida é buscar a vontade do Pai. E a oração é buscar a vontade do Pai. Então, as pessoas têm isso, né? Eu não sei qual é a vontade de Deus para minha vida. A gente tem essa mania de achar que a gente é muito especial e que Deus tem uma vontade muito especial para nós, em detrimento do nosso irmão, porque nós somos muito, muito especiais e existe uma vontade especial. É claro que nós temos uma vocação especial para nós temos um trabalho que só nós podemos fazer, mas a vontade de Deus para nós, ela é de uma forma a rigor, né? Ela é unânime para todo mundo, que é que nós sejamos como Cristo. E buscar a vontade de Deus nos exige oração. Porque é só quando eu estou orando que o meu pensamento vai vir um pensamento egoísta e o Espírito Santo vai me convencer de que aquilo é pecado e de que aquilo exige juízo. Eu vou estar, sei lá, orando. Quantas vezes as mulheradas oram aí para Deus arrebatar o marido antes do tempo, e Deus vai falar assim, tá bom, você quer que eu arrebate seu marido? Mas e você, abençoada, que fez isso, isso, assim, assim? Então, buscar a vontade de Deus em oração é ouvir o Espírito Santo nos lapidando para sermos mais parecidos com Jesus Cristo, não é? Com certeza, viu, Viviane? E o interessante é que, às vezes, a gente cria uma perspectiva da nossa oração achando que nós vamos ser atendidos justamente da maneira em que a gente coloca diante de Deus. E a verdade nem sempre é essa, né? A verdade nem sempre é essa. Por exemplo, Paulo, quando ele estava escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 8, falando sobre o ministério do Espírito Santo, ele vai dizer assim, existe um momento em que a gente não sabe orar como convém, né? Quando ele diz que a gente não sabe orar como convém, não é que a gente não sabe orar, de fato, né? Tirar um minuto ou até mesmo uma oração com o Pai Nosso que Jesus ensinou para nós. Mas é porque tem situações em nossas vidas que a gente não tem o correto discernimento do que pedir, né? Por exemplo, como que eu vou trazer um exemplo simples aqui, tá? Imagine que eu tenho um irmão aqui da nossa igreja que ele foi enviado para fazer missão numa tribo indígena, lá no extremo do Amazonas, lá, né? E de repente ele se depara lá com uma tribo muito isolada, de comportamento muito primitivo, e diz, olha, aqui nós somos canibal e nós não queremos que você fique pregando, se você ficar aqui, nós vamos matar você, vamos cozinhar você, fazer um caldeirão aqui, e nós vamos passar você para dentro, né? Aí eu tenho que orar por esse irmão. Aí o que eu vou orar? Senhor Jesus, traz esse irmão de corrente de volta para cá e livre ele da morte. Ou eu vou orar assim, Senhor Jesus, dá coragem para ele ser Marte e morrer lá no meio dessa floresta honrando o teu evangelho. A gente não sabe de fato o que deve pedir nessa hora. Mas, nesse momento, a gente não deve isentar de orar. Paulo explicando lá aos Romanos, quando a gente não sabe orar como convém, que é em situações trágicas, basicamente como essa, ele vai dizer no verso 26 e 27 do capítulo 8, que o Espírito Santo conhece qual é a vontade de Deus. E quando nós oramos, ele que sonda o nosso coração, ele intercede por nós segundo a vontade do Pai, e não a nossa. Significa mais ou menos, puxa, eu orei, mas orei errado, não tem problema. O Espírito Santo pegou essa oração no meio do caminho, deu uma consertada e entregou bonitinho para o Senhor. É isso que Paulo está dizendo lá em Romanos capítulo 8, que ele vai interceder segundo a vontade de Deus. Então, mesmo que às vezes a minha oração não seja correspondida da maneira que eu coloco na presença do Senhor, uma coisa que jamais eu não posso fazer é deixar de orar. Né? Eu fazer minha oração, ainda que eu não sei de fato o que eu devo pedir, não. Eu tenho que tirar esse tempo e orar crendo que essa oração vai fazer com que eu entenda a vontade de Deus, que ele vai se revelar de fato, né? As minhas orações atendendo aquilo que eu estou colocando diante dele, às vezes não da maneira que eu quero,
mas, né, soberanamente ele vai agir através disso, porque o Senhor escolheu essa maneira, né? Lá em Apocalipse, Paulo vai dizer que o cálice, né, das orações justas é transbordado, derramado sobre a terra e provoca mudanças. Então, ou seja, Deus escolheu as orações para interagir conosco, para interagir com a humanidade, a maneira como que a gente se consolida e como ele revela a sua vontade aos nossos corações. E a gente, então, através desse relacionamento, prepara um ambiente, né, de coração e de mente para estar disposto a obedecer ao Senhor, para andar na vontade dele, para entender as colocações que ele quer para a minha vida, né? Para entender a vontade soberana dele, para me alinhar o meu coração e as minhas vontades, os meus anseios, a soberania dele na minha vida. Então, apesar de eu saber, poxa, ele já sabe o que eu vou orar, talvez eu não sei o que ele quer. Então, por isso mesmo é importante eu orar, confiando que o Espírito Santo, que tem esse papel maravilhoso de interceder por nós na presença do Pai, ainda que eu coloque, que eu faça uma oração que aí não esteja de correto alinhado com a vontade de Deus, ele vai, né, chegar na vontade de Deus e vai fazer. Então, como diz Paulo lá em Romanos, nesse verso que a gente citou, ele vai interceder por nós de acordo com a vontade de Deus. E a gente acaba, então, entendendo qual é a vontade de Deus, entendendo por que a gente passa por aquela determinada situação, e ainda assim, né, a própria Bíblia nos encorajando, então, a todo instante, a colocar as nossas, como Paulo escreve também aos Filipenses, né? Colocando as nossas ansiedades diante de Deus, colocando as nossas petições. A Bíblia nos estimula sempre a buscar o Senhor, né? O pedir e achareis, buscais e encontrareis, né? Em Mateus, Jesus fala por discípulos, né? Se vocês, sendo homens maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, imagine nosso Pai que está no céu não vai atender a gente dando as boas dádivas, né? Então, assim, o que às vezes a gente precisa corrigir é qual que é nosso entendimento de que é essa boa dádiva, do que é a vontade de Deus. Nem sempre a oração ela vai ser respondida instantaneamente. Às vezes a resposta de Deus vai vir de uma maneira diferente. Então, eu, como cristão, preciso entender todas essas coisas. Eu preciso entender que a oração é a maneira com que eu vou me achegar a Deus, para entender a vontade soberana dele sobre a minha vida, para que eu possa, de fato, me alinhar com a vontade dele. Né? Isso é muito interessante. Pastor, agora sim, ó, vamos falar um pouco da igreja, da oração na igreja, tá? Porque a oração, ela tem sido usada, ou talvez sempre tenha sido usada, mas eu acho que é sempre bom a gente pensar um pouquinho. Ela é usada de forma muito errada nas igrejas, como se a nossa oração pudesse manipular Deus. Então, o que eu vejo acontecer? Oração decretiva, por exemplo. Eu decreto em nome de Jesus na sua vida que isso ou aquilo vão acontecer, que você vai ser curado, que você vai ser... Enfim, a Bíblia nos exorta a orar por cura, nos exorta a orar pelos enfermos, nos exorta a orar pelos nossos irmãos. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em oração, em nome de Jesus, Jesus estará ali ouvindo aquelas orações. Então, como que eu faço para não ultrapassar o limite e corromper o entendimento da soberania de Deus com essas orações que nos são ordenadas, mas que hoje acontecem de uma forma que parece que o pastor ali, ou que o líder que está ali orando, está querendo competir poder com Deus. Como que a gente lida com essa questão da oração versus a soberania? Então, inclusive foi a pergunta que o Josimar colocou aí no chat, né? A questão questão da determinação, né? Esse tipo de oração, ela é uma influência da teologia da confissão positiva, né? Que é aquele que a palavra tem poder, né? E a igreja brasileira, ela sofre muito com essas ondas de teologias que vêm, não só da confissão positiva, mas a teologia da prosperidade, que agora foi substituída pela teologia do coaching. E, infelizmente, acontece isso, né? Alguns pastores que abraçam essa teologia, até no afã de querer mostrar um nível de espiritualidade maior, eles querem, de vez em quando, dar uma pressão, né? Determinar, usar, mas, de fato, o que a gente vê é que isso não tem respaldo bíblico. Quando a gente entra na presença do Senhor, a gente entra na presença dele com muita humildade, sabendo que nós estamos entrando na presença de um Deus, que ele é amor, que ele é justo, que ele é soberano, e que, na verdade, a gente vai fazer uma petição, nós estamos fazendo um pedido.
Então, nós, enquanto pessoas, enquanto cristãos, enquanto servos de um Deus, né? Se todos nós entendemos esse posicionamento, que de fato nós somos servos, eles não nos condicionam, né, de entrar na presença de um Deus que é o nosso Senhor e dar uma ordem, porque eu estou invertendo, né? Se eu dou uma ordem a Deus e determino ele fazer alguma coisa, eu abandono a minha posição de servo e agora eu estou querendo ser Senhor. Está ocorrendo uma inversão de papel, que é o fruto dessa teologia determinista, né? Querem colocar Deus na parede. Eu me lembro muito dessa situação, às vezes ministrando lá na passagem de Marcos, né? Onde é aquela passagem que Jesus estava dormindo lá no barco e os discípulos lá, né, veio uma tempestade repentina e eles começaram a lutar e daqui a pouco eles acordaram Jesus e acordaram no supetão. Ei, você não está vendo aqui que a gente está quase morrendo? Você não está se importando, né? Tipo assim, você não vai fazer alguma coisa, não? E aí Jesus, primeiro trata com a tempestade e depois Jesus olha para ele, por que vocês não têm fé? Né? Por que você precisa, né, vir nessa... Oh, você não está vendo que eu estou morrendo, você não está vendo? Então, muitas das vezes, essa questão da gente querer dar o chacoalhão em Deus e colocar Deus na parede, é às vezes uma atitude de falta de fé e de compreensão de quem verdadeiramente é o Deus a quem nós servimos. O fato de que às vezes nem sempre a nossa oração vai ter resposta, ele é bíblico. Tem hora que Deus simplesmente prefere não trazer respostas imediatas. É o exemplo que a gente tem no livro de Jó. Né? Se a gente vai pegar lá o livro de Jó, lá no capítulo 6, Jó começa a fazer orações e perguntando ao Senhor, Senhor, por que disso? O porquê daquilo? E ele pergunta, e ele faz perguntas, mais de 70 perguntas Jó faz lá do capítulo 6 até o capítulo 8, se você contar lá inúmeras perguntas. O Senhor não responde nada daquilo a Jó. Deus só vai se manifestar lá no final, depois do capítulo 40, e quando ele aparece, né, ele diz para Jó, Jó, cinge agora os teus lombos, e agora quem vai te perguntar sou eu, já que você está querendo saber muito, né? Aí ele começa, onde é que tu estava? Onde eu, né, firmei as estrelas no céu, disse a água do mar, até aqui você vem, daqui você não quebra, é a praia até a seca. E ele começa a fazer tanta pergunta para Jó, que Jó, ele se encolhe na sua ignorância, dizendo que eu não sei de nada. Como que eu ouso, então, questionar Deus? Como que eu ouso querer impor, cobrar alguma resposta, ou exigir de Deus alguma coisa, de um ser que transcende todo entendimento, toda a criação, toda a sabedoria? Como é que, então, eu posso ousar questionar o posicionamento de Deus? E essas pessoas que às vezes trazem essa teologia, dessa confissão positiva, desse decretar, desse determinar, são pessoas que não entenderam ainda o seu papel enquanto cristão. Primeiro porque não entenderam a soberania de Deus. Não é que a soberania de Deus, se eu confio em Deus, eu sei que Ele está trabalhando na minha vida, independente da situação. E muitas das vezes a situação que eu estou inserido é uma situação permissiva de Deus para a minha vida, porque Ele quer, dentro daquele cenário, construir algo que glorifica o seu nome. Então, em vez de eu perguntar, Senhor, o porquê que eu estou passando isso, às vezes a pergunta é para que eu estou passando isso, né? Porque, Senhor, para quê? Qual é o teu objetivo? O que tu quer com isso? E aí eu começo, então, a orar buscando ao Senhor o entendimento da vontade dele para aquele cenário, e aí, consequentemente, eu vou exercer aquilo que Deus quer de mim dentro de toda aquela situação, o nome dele é glorificado, e eu, né, glorifico a Deus nas situações que eu vivo, naquilo que eu passo, entendendo que eu sou humilde servo, e como servo eu não tenho, né, poder nenhum para determinar nada daquele que é Senhor soberano na nossa vida. Embora eu precise orar com fé, né, e colocar as minhas petições, pedir a Deus a cura, pedir a Deus um milagre financeiro, pedir a Deus, embora essas não sejam as coisas centrais do Evangelho, né? Essas são coisas paralelas. Muitas vezes, certa vez, Jesus Cristo estava com a multidão e ele, né, fez ali a multiplicação dos pães, alimentou a multidão, e a multidão rapidamente, opa, vamos pegar esse homem agora, vamos colocar ele rei sobre Israel, sobre Jerusalém. O que o homem resolve, né? O que Jesus fez? Jesus saiu escondido, né? Saiu do meio do povo. Minha pauta não é essa. Né? A pauta que eu vim resolver é uma pauta muito além de trazer a solução para o teu pão que vai saciar a tua fome daqui e agora. Mas a pauta que eu vim trazer é o resgate da tua alma perdida, que estava condenada ao inferno. Essa é a pauta principal de Deus. Então, tudo aquilo que foge dessa pauta central, do resgate da alma humana, né, da salvação eterna das nossas vidas, são pautas secundárias. E que, às vezes, nós podemos sim orar, né, por elas e pedir, é notório, a Bíblia nos ensina que nós temos que colocar as nossas necessidades diante de Deus, mas não em uma posição determinística e nem cobrar que Deus vai responder na hora e da maneira com que a gente quer. Sabe o que isso me lembra, pastor? Me lembra... Eu tenho uma live de estudo aqui no canal falando sobre Ezequias.
E a história de Ezequias é uma história muito interessante, porque Ezequias diz que foi o melhor rei que Israel já teve. Nunca houve um melhor do que ele. O cara fazia orações de louvor, adoração, exaltação, orações em que glorificavam o nome de Deus. Até que chegamos lá no livro de Reis. Eu não vou me lembrar se é o capítulo 6. É o capítulo 6? No 20. A oração de Ezequias, quando Deus fala que vai matar ele. Acho que lá no capítulo 20. Capítulo Enfim, 20. lá na história de Ezequias, que Deus fala, avisa para ele através do profeta, olha, arruma tua casa, que eu vou pedir tua vida. Pronto. O profeta, Senhor, mas o Senhor não lembra como eu sou bom, como eu fui bom, como eu fiz tudo por você, como eu te servi maravilhosamente bem, como eu sou um excelente rei. E aí, muitas vezes eu me vi nessa oração, poxa vida, Deus, eu pedi, o Senhor não me deu, e tudo que eu te fiz, e tudo que eu sou de boa para você. Só que, aí o que Deus faz? Então você fez para me chantagear, não foi por amor a mim, não foi por respeito à minha soberania? Então tá, você quer viver mais? Você quer viver? Ó, tá aí, vive, vou te dar mais 15 anos. E o que acontece com Ezequias logo depois? Ele se perde. Eu não sei se nós encontraremos Ezequias nos céus. Porque o que Deus queria, tirando a vida dele, era preservá-lo, né? E o interessante nessa passagem, que é uma passagem, por exemplo, quando a gente fala assim, ó, puxa, por que eu vou orar se Deus já determinou todas as coisas, se ele é soberano? E muitas pessoas, às vezes, até invocam essa oração do rei Ezequias para mostrar, não, mas a nossa oração, de fato, ela tem esse poder de mudar a mente e o coração de Deus, né? Como é que a gente pode entender, por exemplo, passagens como essa no que diz respeito à oração e com relação à soberania de Deus? É que, na verdade, quando a gente faz essa leitura, a primeira impressão que a gente tem, puxa, olha aqui, de fato ele orou, né? Mas, por exemplo, quando a gente pega essa passagem lá de 2 Reis, capítulo 20, que o profeta chega lá para ele e diz, olha, coloca a tua casa em ordem, né? E a gente vê que Ezequias recebeu essa oração. Só que no contexto a gente vê um rei, igual você falou, justo, fazendo aquilo que é correto, servindo a Deus temente. Então, o que significa colocar a casa em ordem para alguém que parece que a vida já está toda em ordem, né? Colocar a casa em ordem, simplesmente naquele momento para o rei Ezequias, significa preparar a descendência que ele não tinha ainda, porque ele é linhagem de Davi, ele precisava de alguém para assumir o trono que ele não tinha. Não é verdade? Então, colocar a casa em ordem é isso, olha, prepara, né, a tua descendência, a linhagem, aqueles que vão, né? E ele chora, evocando diante de Deus tudo aquilo ali, mas o interessante é que na Bíblia, em 1 Reis, no capítulo 13, existe uma profecia muito interessante. Lá em 1 Reis, capítulo 13, existe uma profecia que diz que Deus ia levantar em Israel um rei por nome de Josias, que ia ser um rei extremamente justo, bom, que ia, né, governar sabiamente, que ia fazer reestruturação. E conforme a gente sabe quem foi o rei Josias, né? O rei Josias, ele fez a reforma josiânica, a reforma deuteromista, ele centralizou o culto em Jerusalém, ele fez coisas extraordinárias. Ele derrubou os altares aos falsos deuses, ele fez uma reforma estrutural, religiosa, administrativa. Foi fantástico. E a profecia da existência de Josias está lá, né, profetizada 300, 400 anos antes da existência dele. E quando Deus, então, entrega através de Isaías essa profecia para o rei Ezequias que ele ia morrer e não tinha descendência, na verdade, o que acontece? Nesse período de 15 anos que foi acrescido, foi que Ezequias teve rei, né? Ele teve filhos, né? E ele teve um filho que foi Manassés, que foi um filho extremamente fora da vontade de Deus, e aí depois nasceu outro por nome de Amon, e de Amon nasceu Josias. Ou seja, quando ele recebe aquela profecia, né, que ele ia morrer, antes dessa profecia, já tinha uma profecia que da descendência ia sair Josias. Então, aquele momento fatídico, né, não era um momento fatídico em que, de fato, Deus disse, olha, a sentença é para hoje, para aqui agora. E, de fato, né, Ezequias morreu, não morreu? Morreu, mas morreu na hora que Deus determinou. Então, eu tenho que consolidar que
dentro de todo esse cenário existe um plano de Deus, inclusive na resposta de Ezequias, de orar, de clamar ao Senhor, Senhor, fui justo, fui fiel, ou seja, desde o princípio o plano do Senhor era esse, né? Era estabelecer esse período de vida para Ezequias, era dar para ele uma descendência, e ainda que a primeira descendência imediata fosse Manassés, que foi um dos piores reis que já teve em Israel, mas dessa descendência sairia Josias, que já estava profetizado lá 300 anos antes. Né? E, ou seja, a soberania de Deus ainda está aí no longo do curso dessa história, né? Então, na verdade, ali a gente não tem uma mudança fatídica. Puxa, foi a oração de Ezequias mudou o coração de Deus. Mas Ezequias correspondeu justamente na vontade daquilo que Deus já tinha dentro da sua soberania estabelecido para a história de Israel. Então é interessante a gente, mesmo nesse tipo de passagem, ver como que Deus ele continua sentado no trono do universo, governando soberanamente, onde nada pode escapar de suas mãos, né? E é muito interessante essa passagem mesmo. Sim, eu acredito que Ezequias foi exposto ali por Deus, né, nesses 15 anos, para a gente ver como que a gente também pode se perder de uma hora para outra. Porque realmente é a segunda Reis 20, é a segunda Reis 20 que eu estou falando, mas no capítulo 19, a oração de Ezequias, a partir do verso 14, é uma das orações mais lindas que nós temos na Bíblia. É uma oração extraordinária, que é muito parecida com a estrutura de oração que Jesus nos ensina a fazer do Pai Nosso. Tá tudo bem aí? Tá acabando a bateria? Tá, né? Só tô botando aqui o carregador aqui para não acabar a bateria. Mas tá tudo ótimo, pode seguir. Então, a oração que Ezequias faz em 2 Reis 19, a estrutura da oração que ele faz, ela é muito parecida com a estrutura de oração que Jesus se ensina no Pai Nosso. Que é uma oração que primeiro clama a Deus, que roga ao Senhor, que fala de sua majestade, sua grandeza, sua soberania. Uma oração que fala da compaixão sobre um povo, uma nação, né? E que não pede nada para si, mas para a comunidade. E aí Ezequias muda muito do capítulo 19 para o capítulo 20. E essa perdição que ele mesmo trata a Deus é que gera Manassés. Isso é muito simbólico. E aí, para a gente começar a caminhar para o fim da nossa live, eu queria que você falasse um pouco para nós sobre esse modelo de oração que Jesus nos apresenta. Essa busca por Deus, que é uma busca absolutamente voltada para a sua majestade, né? E depois uma petição que não é voltada só para as minhas próprias necessidades, mas para as necessidades de todos à minha volta também. É o modelo de oração teocêntrica, né, que Jesus apresenta lá no Pai Nosso. E o interessante é que a estrutura do Pai Nosso é uma estrutura voltada para uma oração que ele exalta Deus. Não é uma oração que nem a gente comumente acha, que eu vou orar pelas minhas necessidades. A gente vê que Jesus começa, né, evocando, né, Pai Nosso que estais no céu. A primeira coisa que ele diz, né, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, ele começa numa adoração, reconhecendo que Deus, na verdade, né, ele está acima de todas as coisas, ele reconhece que ele precisa adorar a Deus, que ele precisa buscar a Deus porque Deus transcende, ele é santo, ele é soberano. Então ele começa a oração mostrando essa busca. Eu não começo a oração falando do que eu quero, falando das minhas necessidades, falando de quem eu sou, mas eu começo falando de quem Deus é, a quem eu estou orando, quem ele é. Então o primeiro ponto da oração justamente é isso, eu evoco a Deus e reconheço que no momento da oração eu posso louvar, eu posso adorar o Senhor, eu posso reconhecer quem Ele é, né? Isso logo nessa primeira estruturação da fase. Logo depois que a gente passa por essa questão da adoração, vem a questão da busca, porque ele fala, olha, venha a nós o teu reino e seja feito que a tua vontade, né? Essa é a oração do Pai Nosso, né? Ou seja, eu estou reconhecendo na oração que eu preciso fazer com que o reino de Deus venha para a minha vida, com que a vontade dele se estabeleça, com que a soberania dele seja firmada aqui na terra, da mesma maneira que ela está lá no céu, né? Da mesma maneira que ela já está... Então, ou seja, eu busco esse reino de Deus para mim. Eu começo adorando, buscando esse reino. Justamente são essas as colocações principais, na verdade.
nessa oração. E evocando também a soberania de Deus, né? Porque eu digo, olha, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Então, quando eu estou orando, nesse modelo de oração que Jesus deixou para nós, eu estou reconhecendo a soberania dele. Além das minhas necessidades, do que é aquilo que eu quero, do que é aquilo que eu preciso, eu estou dizendo para Deus, olha, eu quero que seja feita a tua vontade. Eu quero que eu reconheça a tua soberania, né? Eu quero que, se eu não esteja entendendo o contexto, se eu não estiver entendendo a situação, se eu não estiver entendendo alguma coisa, eu quero que o Senhor, por favor, alinhe o meu entendimento, porque eu quero que a tua vontade venha a ser feita aqui na terra, nessa terra. Não é a minha vontade, não é o meu querer, não é o meu reino, não é a minha glória, mas eu estou buscando, na verdade, as coisas que são do alto. Então, essa oração do Pai Nosso é uma oração que ela mostra o modelo da oração que a gente tem que fazer. Uma oração teocêntrica, é Deus no centro das coisas. Eu não oro simplesmente para colocar diante de Deus o que eu quero, para colocar diante de Deus as minhas necessidades, embora isso seja válido. Mas a oração do Pai Nosso, ela inicia mostrando, Jesus inicia mostrando que a busca é uma busca da parte de Deus. É Deus que está no céu, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, né? A tua vontade tem que ser cumprida na terra da mesma maneira que ela é cumprida no céu. Então, esses primeiros pontos dessa oração, ela vai mostrar que a busca inicial, a primeira busca na oração, ela é uma busca para me aproximar de Deus, para que a vontade dele se cumpra, eu reconhecendo a sua grandeza e a sua soberania. Então, essa é a primeira parte da oração. A segunda parte só da oração, né, que são mais 3 pontos, é que, na verdade, eu vou colocar diante de Deus as minhas necessidades, tá certo? Ou seja, eu vou pedir para ele, olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí eu vou pedir o suprimento. E o muito interessante nessa passagem é que Jesus nos ensina a orar pelo dia de hoje. Né? Eu digo ser o pão de cada dia. Jesus não está dizendo assim, puxa, você pode pedir o pão da semana que vem, o pão do mês que vem, o pão do ano que vem, né? E Jesus Cristo está nos ensinando, dando uma lição muito grande com o contentamento do nosso dia, com aquilo que ele colocou diante da nossa mesa para hoje. Às vezes a gente tem muita ansiedade, né? E a gente quer orar preocupado pela semana que vem, pelo mês que vem. A gente se preocupa por problemas que não vão se concretizar. Isso é natural do ser humano. Mas aqui nessa oração, Jesus Cristo está mostrando que quando a gente vai direcionar o Pai, a gente tem que saber direcionar Ele para que, de fato, Ele venha suprir o meu hoje, o meu aqui agora. Porque esse é o cuidado. É o exemplo que Ele deu quando Ele tirou o povo lá do deserto, né? Ele entregava o maná, que era a porção diária. E eu que estava lá no deserto, sou obrigado a confiar que amanhã Ele vai vir mandar mais uma porção. Não adianta eu guardar nada para amanhã. Inclusive, essa palavra maná quer dizer porção, né? Do original. Então, essa é a porção. Então, eu tendo com aquilo que Deus me supriu hoje, eu já estou alegre na presença dele. Então, eu estou buscando ele, mas eu não estou buscando por excessos, eu não estou buscando o suprimento de Deus, pensando em acumular coisas aqui nessa terra, que às vezes é passageira, mas eu estou dizendo, Senhor, o pão de hoje, o Senhor me garante hoje. E isso é muito interessante, porque vai garantir com que amanhã eu vou orar de novo. Porque eu pedi para hoje o pão de hoje. Amanhã eu tenho que orar para pedir o pão de amanhã. Isso automaticamente me fala de uma vida de constância de oração. Amanhã eu oro de novo. Senhor, hoje tem que ter mais pão. Aí depois de amanhã, Senhor, hoje eu tenho que ter mais pão. Né? E essa necessidade entendida a cada dia me aproxima dessa minha praticidade de estar todo dia tirando um momento para estar na presença do Senhor, né? Busquei o suprimento, aí eu vou buscar o perdão. Eu sei que é dele que vem o perdão, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, né? Ou perdoa as minhas ofensas. E a condição ainda para eu pedir esse perdão é se eu tenho perdoado o meu irmão. Porque eu estou dizendo, Senhor, me perdoa, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu, ou aquele que tem nos ofendido. E qual a maneira que eu tenho perdoado? Eu tenho liberado perdão para os meus irmãos, para pessoas que estão à minha volta, porque se eu não libero, eu estou pedindo para Deus uma condenação. Eu estou dizendo, Senhor, me perdoa do jeito que eu perdoo os outros, mas eu não perdoo. Então, eu estou dizendo, Senhor, Jesus, não me perdoa. Né? Então, é muito interessante essa visão dentro dessa oração de que eu estou pedindo perdão ao Senhor, porque Ele só vai me atender se, de fato, eu também sou uma pessoa disposta em perdoar. Né, disposto a liberar perdão. E é a segunda coisa que eu peço ao Senhor. Então, nesse momento de busca de oração, e depois eu peço por livramento. Né? Senhor, não me deixe cair em tentação, mas me livra do mal. Né? Ou seja, Senhor, não me deixe cair. Né? Eu estou pedindo pelo livramento. Eu sei que do Senhor vem a fortaleza. É Ele quem fortalece as nossas vidas. Né? Jesus Cristo, quando estava conversando com Pedro, ele disse, olha, Pedro, Satanás me pediu para se andar, para te peneirar como peneira o trigo. Né? E Deus deu autorização. Jesus
Jesus autorizou, né? Ele diz, olha, mas eu intercedi por ti para que a sua fé não venha desfalecer. É o Senhor que intercede por nós, né? Para a nossa fé não desfalecer. A nossa fé, ela não está arraigada no nosso próprio conhecimento, na nossa religiosidade. Ela não pode estar arraigada nas nossas obras, mas ela é um dom que vem de Deus. É Deus que nos fortalece e é Ele que faz com que a gente venha estar preparado para o dia da aprovação, né? Na armadura lá para a gente resistir no dia mal que está lá em Efésios, né? E o mal lá é o mal com U, né? Porque é o dia que eu vou ser provado, tentado pelo inimigo. É o dia da tentação mesmo, né? Então eu tenho que estar revestido, preparado e alicerçado em Deus, sabendo que é Ele que vai me fortalecer. Então, toda essa estrutura da oração do Pai Nosso, note, eu busquei primeiramente 3 coisas que vêm do alto. Eu evoquei a Deus, eu adorei a Ele, eu reconheci que eu preciso buscar o reino de Deus, o reino da terra, que a vontade dele possa ser estabelecida na terra e no céu, né? E reconheci a soberania. Então, eu comecei a oração teocêntrica, buscando a Deus. Depois eu parti para as minhas necessidades, né? Esse é o modelo estrutural que a gente tem no Pai Nosso. É óbvio que isso é um modelo que Jesus Cristo nos deu e que eu posso, né, dentro dessa estrutura, como se ela fosse assim, um esqueleto, enxertar ali carnes, músculos, e aí eu intercedo pelos meus irmãos, eu oro, eu exalto ao Senhor, eu busco, porque todas essas coisas vão caber nesses pontos específicos, né? E isso é maravilhoso. Então, às vezes, se a gente não sabe, ainda não tem essa prática de orar, essa estrutura do Pai Nosso ela é maravilhosa, porque quando eu ajoelho reconhecendo que Deus está no céu, que Ele é soberano, que eu preciso fazer parte do reino dEle, que a minha vida aqui nessa terra possa resplandecer esse reino, na verdade, que a vontade dEle se cumpra, que Ele é soberano, que Ele todas as coisas, e daí eu discorro toda a minha oração, e daqui a pouco você vai ver, passou 20, 30, 40, 50 minutos, uma hora você está orando que você nem vê. Verdade, verdade. É muito bonita essa oração, porque ela também, além de tudo isso que você falou, ela fala para nós outras 2 coisas muito fundamentais, que são talvez as que chamam a minha atenção de forma bastante especial. Jesus podia ter falado, meu Pai está no céu, né? E ele pluraliza a oração inteira. Ele não fala em primeira pessoa em momento nenhum. É sempre o nosso, é sempre o nós, evocando uma comunidade, evocando um corpo, evocando pessoas que se reúnem para orar juntas. E a gente está banalizando demais a presença na igreja. A gente está deixando de lado demais a solenidade do culto. Ah, ele caiu. Ele caiu, mas eu vou concluir meu pensamento. Então, a gente está deixando muito de lado a importância da solenidade do culto, de estar junto, orando junto, evocando um Pai que não é meu na minha casa exclusivamente. Ele é nosso em comunidade, ele é nosso corpo de Cristo. Se você não está enxertado no corpo de Jesus, você não faz parte desse corpo. A oração não é para um Pai que é meu, é para um Pai que é nosso, né? E uma das premissas da salvação é o perdão. Eu verdadeiramente não entendo crente que não perdoa. Eu não acho nem que seja crente de verdade aquele que não perdoa. E eu estou falando perdoar qualquer coisa. Qualquer coisa que foi feita contra nós. Entender que quando pecam contra nós, pecam contra um corpo que é templo do Espírito. Pecam contra ele. É contra Deus que estão pecando quando fazem pecado contra mim. E eu tenho obrigação de pecar porque eu pequei primeiro contra Deus. Eu fui a primeira a pecar contra ele. Eu fui a primeira a ir contra o meu Senhor. Então eu não tenho o direito de não perdoar. Eu não tenho direito. Jesus não requereu os direitos que ele tinha de nos condenar ao inferno de fogo. Muito pelo contrário. Ele não usou os seus direitos enquanto Deus. Ele abriu mão e disse, sobre mim venha o pecado deles, porque eu os perdoarei. Pastor, você voltou? Volte. Eu estou dizendo aqui que crente que não perdoa nem crente é, porque não entendeu a premissa da salvação, que é Deus olhar para mim, ver uma pobre, miserável, desprovida de qualquer beleza e falar, eu perdoo. Mas
eu perdoo. Mas eu nem... Não. Eu vou te amar primeiro, porque eu preciso que você entenda o meu amor. Eu preciso que você entenda o meu perdão, porque a tua missão a partir daí é amar e perdoar como eu te amei e te perdoei. Então, o crente que não ama e que não perdoa, ele não entendeu absolutamente nada, ele não sabe quem é Jesus, ele não faz ideia do que ele está fazendo. Porque ele termina lá no Mateus capítulo 6, quando há a descrição da oração do Pai Nosso, no verso 14. Pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, se há uma condição, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, veja bem, se vocês não perdoarem, se não houver perdão, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Sabe o que é Deus não perdoar a ofensa? É nos manter no estado de condenação do inferno. Porque se não há perdão, não há salvação, não há redenção, não há obra da cruz. E é isso que eu queria dizer. Porque eu sempre tenho que dar uma bronca, né, pastor Samuel? Mas está muito boa, né? Muito boa essa bronca, né? Quisera Deus aproveitar se tivesse várias pessoas para dar várias broncas assim a gente todos os dias, viu, Vivi? Porque é bronca boa, é bronca de Deus. Que bom. A gente tem que perdoar. E não há ofensa imperdoável. Não há ofensa imperdoável. Jesus eleva o nível de pecado quando ele vem. Ele diz, olha só, matar não é pegar só uma faca e esfaquear alguém até a morte. Matar é rejeitar alguém. Matar é falar mal no coração. Matar é você parar de falar com alguém porque se alguém te falou alguma coisa que você não gostou. Matar é você atravessar a rua para não cumprimentar alguém que você não vai com a cara. Matar é ir para a igreja e não cumprimentar o irmão do lado porque você não está afim de olhar para a cara de ninguém. Matar é permanecer em casa domingo de culto porque você não quer ir para a igreja, porque você só sabe falar mal de quem está lá, mas não vai lá fazer nada para mudar aquela realidade. Isso é matar, isso é assassinato. E se você não se arrepender, se você não perdoar as pessoas, Deus não vai te perdoar desse assassinato. E Jesus eleva o nível num grau que se as pessoas temessem ao Senhor como devem, elas não tinham coragem de dizer que são melhores do que qualquer outra pessoa que elas não perdoam. Essa é a realidade. Verdade demais, né? Essa questão de elevar um nível fantástico. Inclusive, no Sermão do Monte, cuja você fez uma live comentando ontem com o pastor Heber, reverendo Heber, Jesus sobe o nível, né? Ele fala, visto que disseste no anjo da lei que você deve amar o seu próximo, né? O seu amigo, eu, porém, digo mais, você tem que amar o seu inimigo. Jesus, ele sobe a potência, ele eleva, né? Se alguém diz que você anda uma légua, anda duas, não é verdade? Se alguém, né, te pedir a capa, dá a capa e também a outra vestimenta. Ou seja, andar com Cristo, na verdade, é isso, né? A gente precisa estar disposto a sempre dar um passo a mais. Exatamente. Mas sabe o que eu estava pensando? Você falou isso agora, eu lembrei. Você está com tempo? Tem mais 10 minutos para mim? Deixa eu fazer um pensamento aqui. Tem? Exato. Você tem mais 10 minutos aí? Deixa eu fazer um comentário. Tenho, sim. Eu estava pensando aqui... o Jesus fala, perdoe os seus inimigos. Mas a gente anda tão apaixonado pelo sentimento de ódio, por detestar pessoas, por ter raiva. A gente está gostando de viver odiando as pessoas. A gente está achando o máximo. Então, o que a gente faz, enquanto cristãos, para não perdoar quem a gente não quer? A gente diz que aquela pessoa é inimiga de outra pessoa e não nossa. Por exemplo, o feminismo vai dizer que o homem é o problema do mal. Tá no homem, no macho, no sexo masculino. Mas eu, que nunca fui abusada, que nunca fui violentada, que tenho um marido maravilhoso, que tenho um pai que me amou, ou qualquer outra circunstância, eu quero tanto odiar que eu falo, ok, se o homem fez mal para aquela mulher, então ele é meu direito é odiá-lo também. Embora ele não seja meu inimigo, eu tenho o direito de odiá-lo também. Então, eu odeio aquele homem porque ele é inimigo de outra pessoa e eu prezo. E se ele não é meu inimigo, eu não preciso perdoar. Eu posso odiar tranquilamente. Você entende? Tá entendendo o raciocínio que eu tô querendo chegar? Sim, ele não é meu inimigo porque ele
nunca me fez nada. Mas existe um movimento que diz que ele é inimigo das mulheres, que não eu. Então eu não sou obrigada a perdoar, ele não é meu inimigo, eu posso odiá-lo. É a vontade que existe na pessoa de expressar a maldade que existe no seu coração, né? Ela precisa colocar isso para fora de alguma maneira e, às vezes, constrói cenários que é improváveis, que não existem, para externar a maldade que há no coração. Isso é natural do ser humano, né? De um coração caído, da nossa natureza corrompida. E a gente tem que tomar cuidado nisso. Né? Porque às vezes a gente pode aprovar coisas que não são aprováveis. É por isso que o Davi, né, quando ora ao Senhor, o salmista diz: olha, Senhor, sonda e olha em meu coração se há algum caminho mal. Porque às vezes eu posso estar aprovando coisas que não são boas. E às vezes eu olho para mim, não está tudo ok. Mas eu preciso pedir a Deus: Senhor, sonda o meu coração. Porque às vezes tem coisa que eu estou achando que, ó, mas na verdade não é isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado nessa construção de cenários de inimigos que às vezes nem são inimigos, e essa dificuldade de liberar perdão, porque isso aí evidencia muito mais o problema que há em mim do que às vezes do que há no outro. A gente tem uma facilidade de enxergar o problema do outro, mas não enxerga o nosso. Né? A gente enxerga o defeito da pessoa do lado, mas não vê a dificuldade, né, da minha vida, de quanto eu tenho que melhorar enquanto cristão, enquanto ser humano, quanto que eu tenho que deixar Deus trabalhar. E é mais fácil, então, eu dizer para o outro: eu não vou te perdoar, né? O problema é que você é assim, você é assado, e estereotipar, né? Como acontece muito hoje, principalmente nesse cenário que eu vejo você trabalhando muito bem, né? Dentro dessa discurso que é hoje em dia, né? E eu fico triste com isso, porque assim, se a gente parar para colocar a mão na consciência, quantas pessoas tiveram que nos perdoar no meio da nossa caminhada? Quantas pessoas eu magoei, quantas pessoas eu destruí o coração, quantas pessoas eu envergonhei, eu humilhei, eu tratei mal, quantas pessoas eu me arrependo de alguma coisa que eu falei, porque a gente peca e o ser humano ele vai se desenvolvendo ao longo da caminhada. E a gente precisa olhar para trás e reconhecer o que a gente já fez. E quanto perdão a gente precisou receber das pessoas e não só de Deus. Pessoas que tiveram que exercer misericórdia por nós e que muitas vezes nós não fomos gratos. Quantas pessoas eu sei que tiveram que me engolir e eu não fui grata. Eu não fui menos pior com elas, porque elas exerceram misericórdia sobre a minha vida. E aí hoje eu me deparo com essas pessoas que ainda estão no mesmo lugar que eu estava, que ainda estão incorrendo nos mesmos erros. E eu vou falar uma coisa para você. Eu continuo talvez errando para pessoas que estão acima de mim. É uma escadinha. Eu subo um degrau, eu talvez vou chatear alguém que está mais acima. Eu subo outro, eu vou chatear alguém que está mais acima. A gente não tem controle sobre isso. O que a gente tem que ter é humildade de reconhecer e falar: eu não tenho direito de esbarrar com pessoas que me magoam como eu magoei lá atrás. Talvez não na mesma coisa, mas o sentimento de mágoa é o mesmo, e não perdoar, e não compreender, e não respeitar o tempo daquela pessoa de crescimento, e não ser agente de transformação na vida dessa pessoa. Porque às vezes exercer misericórdia sobre a vida de alguém muda a vida dela, como mudou a minha quando eu recebi, sabe? Então a gente precisa ter isso em mente, porque ser luz do mundo é isso, é exercer de misericórdia com quem não merece a misericórdia, do mesmo jeito que Deus tem misericórdia de nós quando nós não merecíamos absolutamente nada. E quem entende isso de fato, né, Viviane, não vai ter dificuldade nenhuma em conceder o perdão. Quando a gente entende aquilo que de fato Deus fez sobre a nossa vida, o tamanho, né, da nossa transgressão, que ele se dispôs a perdoar, mesmo antes, igual você falou, mesmo que a gente, eu não pedi perdão, não, mas ele decidiu encobrir os nossos pecados, lançar no mar do esquecimento e nos perdoar. Na hora que a gente entende isso, a gente acaba toda essa dificuldade de conceder perdão ao nosso próximo, porque muito mais a gente entende que Deus já fez por cada um de nós. E eu quis encerrar esse papo falando sobre perdão, porque a Bíblia fala que Deus não ouve as orações dos ímpios. E ímpio é aquele que também não perdoa, porque a lógica do Pai Nosso é: se você não perdoar, não será perdoado. E quem não é perdoado por Deus é quem não está redimido por Cristo. Existe uma lógica da impiedade. Então eu quero encerrar essa live falando sobre o perdão. Que se você não perdoa, hoje é o momento de se ajoelhar e clamar
para que o Espírito Santo converta o seu coração verdadeiramente a Cristo e te ensine a largar para lá, deixa para lá, entendeu? Perdoa, encontrou com a pessoa, abraça e beija. Não dá para conviver com a pessoa porque ela persiste no mesmo pecado? Amém também, você não precisa voltar a conviver com quem só te fere. Essa não é a questão. A questão é, não amargure o seu coração, não vire uma velha chata ou um velho insuportável que só sabe falar do passado e de tudo que aconteceu. Nossa, que coisa chata, gente amargurada. Conviver com gente que não perdoa é insuportável. Ninguém quer estar perto. Às vezes você não tem amigo porque ninguém te suporta, porque você é um amargor, um limão azedo. É desse jeito, viu? Pastor, muito obrigada pelo seu tempo. Galera, segue esse homem, por favor. Esse homem é maravilhoso. Eu sou apaixonada por você. Eu oro por você. Eu quero saber o dia que vocês vão me receber na sua casa aí para comer uma comida, que eu sei que você cozinha. Tá mais do que convidada. Eu espero que a sua esposa já esteja avisada e seus filhos comunicados, que um dia eu vou aparecer aí para abraçar e beijar todo mundo. Venha mesmo, vai ser muito bem quisto, muito bem recebido aqui. Bom, eu fico muito feliz. Você é muito bem-vindo aqui, é a nossa primeira live, e eu espero que seja a primeira de outras tantas. A hora que você quiser aparecer por aqui, você é muito bem-vindo, esse perfil é teu. Muito obrigada pelo teu tempo e pela tua generosidade de vir aqui ensinar para nós. Amém. Eu te agradeço demais, Vivi. Você é uma pessoa maravilhosa. A recíproca é verdadeira. A gente também tem orado por você. A gente tem visto o trabalho imenso que Deus tem utilizado a sua pessoa para alcançar os demais. E a gente fica muito feliz com isso. E a minha petição a Deus é que Ele continue sempre abençoando a sua vida, as pessoas que te seguem, os nossos seguidores, né? Que a gente possa ser canal de bênção na vida de muitas pessoas. Estamos aqui para servir. Te agradeço demais por essa oportunidade maravilhosa. Amém. Aline é sua esposa? É minha esposa, tá comentando. Ai, meu Deus! Manda um oi pra mim lá no direct pra eu seguir você, que eu quero seguir você, eu quero saber tudo da sua vida, lindeza. Deus abençoe vocês. Vamos encerrar com uma oração, pastor? Eu ia sugerir, viu? Nada melhor do que encerrar uma live de oração fazendo uma oração, né? Você ora? Oro sim. Vamos lá. Meu Deus e meu Pai, ainda aqui em Tua presença, nós queremos Te agradecer, Senhor Jesus Cristo, por esse momento em que o Senhor nos concedeu, Deus, de nós estarmos aqui falando acerca da Tua palavra, falando acerca desse assunto tão importante que é a oração. Que o Teu Espírito Santo possa aplicar esses ensinamentos às nossas vidas, de maneira que nós possamos vivenciá-los e guardá-los como a Tua lei em nossas vidas, para que jamais venhamos a esquecê-los. Que nós venhamos a ser edificados com a Tua graça, com a Tua presença, com os Teus ensinamentos, que as pessoas que nos acompanham através desse canal possam ser também igualmente abençoadas e possam ser edificadas através desse trabalho e desse propósito. Consolide cada vez mais a Tua vontade em nossas vidas, de maneira que nós venhamos servi-los na medida e na proporção daquilo que Tu queres de cada um de nós. Nós nos colocamos à Tua disposição, à disposição do Teu reino e da Tua vontade. Abençoa-nos e continua, Senhor, sobre as nossas vidas, porque dependemos tão somente da Tua graça e do Teu Espírito sobre cada um de nós. Te louvamos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém. Pastor, onde é que fica a sua igreja? Me deu vontade de perguntar, porque eu não sei. Eu tenho a impressão de que alguém... profeta. De que alguém está procurando igreja justamente na sua região e vai te procurar dizendo que foi por causa dessa live aqui. Diz onde fica. A nossa igreja fica aqui em Samambaia Sul, no Distrito Federal, na quadra 114, conjunto 3, lote 4, loja 1. Certo? Samambaia, Distrito Federal. Combinado. Alguém vai aparecer aí. Que Deus te abençoe, pastor. Amém. Amém. Deus abençoe. Sua casa, que o Senhor possa estar presente cada vez mais, que a mente de Cristo esteja sobre você e as bênçãos prosperem a sua casa, a sua vida, tá bom? Muito obrigada por esse tempo. Amém, eu que agradeço. Obrigada, gente que assistiu. Até a próxima!